Bem, vamos ficar de pé. Abra sua Bíblia aí no livro de Crônicas. Amém? Eu quero só compartilhar rapidinho algo que Deus pôs no meu coração. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 12. Amém? Primeira Crônicas 12. Amém? Você pode ficar de pé. Primeira Crônicas 12, a gente vai ler o verso, a partir do verso 8. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 12, a partir do verso 8. Diz assim: Dos gaditas se passaram para Davi, ao lugar forte no deserto, homens valentes, adestrados para a guerra, que sabiam manejar o escudo e a lança. Seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram tão ligeiros como a corça sobre o monte. Ézer era o chefe, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o décimo, Maquibanai o undécimo. Esses dos filhos de Gade foram chefes do exército. O menor valia por 100 e o maior por 1000. Amém? Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez nesse culto. Senhor Deus, por tudo que o Senhor já manifestou, pela tua glória, graça e unção. Eu te peço que agora o Senhor fale conosco. Pai, que a tua palavra seja, Senhor, ouvida. Pai, mais uma vez, Senhor Deus, que se manifeste a tua direção, graça e unção sobre nós, ó Pai. Senhor Deus, que seja, Senhor Deus, a tua porção, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Eu quero só compartilhar algo que Deus pôs quando eu estava orando por esse culto, por aquilo que seria esse culto, por esse tempo tão precioso de unção, de chamado de Deus, né? Quando a gente olha para as tribos de Israel, a gente vê algo bem interessante. Cada uma das tribos, na sua peculiaridade, no seu chamado, na sua maneira, né, naquilo que eles vêm de origem, né, aqueles que vieram das mulheres de Jacó, Lia, né, das servas, né, Raquel, né, a Lia e Raquel, das servas que elas tinham, e como elas ministravam, como a família foi feita. Os 12 filhos, homem, e uma filha, mulher, que Jacó teve. E cada uma dessas tribos tem a sua peculiaridade, o seu chamado, e aquilo que Deus colocou sobre eles. E sobre a tribo de Gade, é muito interessante, né? Gade é o sétimo filho de Jacó. Gade, ele é filho de Zilpa. Zilpa é uma serva de Lia. Lia era a primeira esposa de Jacó. E Lia já tinha tido 4 filhos. E agora ela quer ainda dar mais filhos para Jacó. Mas ela já não consegue mais ter esses filhos, né, como ela queria. E aí ela pega e coloca as servas para ter junto com Jacó. Parece uma loucura para nós, mas naquele tempo era comum esse tipo de atitude, era culturalmente possível acontecer. E aí a serva dele, ou melhor, a serva de Lia, Zilpa, vai ter um filho. E nasce esse filho, é o 7º filho de Jacó. Né? Gade nasce, é o 7º filho. E quando Gade nasce, Zilpa dá um nome. E Zilpa o chama de boa fortuna, ou afortunado. A palavra Gade quer dizer isso. Boa fortuna, ou afortunado. Quando você está lendo o texto, você fala, ele está dizendo que ele vai ter próspero, vai ter um nome, né, de prosperidade. Na verdade, né, quando você lê o texto, você vai entender que ela consagra ele à fortuna, a deusa da fortuna. Né? E ela fala e chama ele de afortunado, porque isso, em consagração a essa deusa. Né? E Jacó não muda. Jacó deixa esse nome sobre Gade. E Gade, ele vai, né, numa porção. É interessante quando você olha isso, você fala, mas por quê?
Né? Por que Deus permitiu? Por que aconteceu? Por que Jacó não se intrometeu? Né? Porque Deus tinha um plano. E é interessante porque é um homem que nasce debaixo de uma maldição de idolatria. Né? A consagração ali, aquilo que ele era, né? O nome dele trazia uma consagração. E nós vivemos num país, né, como o Brasil, em que muitos de nós, eu não vou dizer a maioria, mas uma grande porção dos brasileiros tem o seu nome, né, fruto de consagração. Né? Você vê muita gente aí que vem fruto de consagração ao santo tal, ao fulano tal, né? A Antônio, porque foi a Santo Antônio, Aparecida, porque foi a Aparecida, Fátima, porque é a Fátima, e quantos de consagrações que vem, né? No Brasil, numa miscelânea tão grande de credos e religiões, né? E você vê vindo com esses nomes, né, assim. Do mesmo jeito, Gade vinha, com com essa consagração sobre ele. E é interessante que era uma maldição, e idolatria é maldição. A Bíblia fala que a maldição da idolatria, ela fica sobre a casa, sobre a família, até a 5ª geração. Você sabia? Até a 5ª geração. Se algo não é quebrado, a maldição da idolatria vai ficar ali. Agora, quando você olha para Gade, você vai ver que Gade, ele traz essa porção até quando Deus vai mudar. O que muda uma maldição? Né? É sempre uma palavra profética maior do que a maldição existente. Amém? Sempre, para se fechar algo no mundo espiritual que foi aberto, sempre tem que ser algo maior do que aquele outro. Amém? Amém? Então, ele trazia uma maldição, só que ele vai receber agora uma porção dobrada de algo. De quem? Primeiro do pai dele, Jacó. Jacó, quando ele está morrendo, ele traz os filhos, e ele vai abençoando filho por filho com uma palavra profética. E a palavra profética de Jacó sobre Gade vai quebrar toda a maldição que ele recebeu sobre o nome dele. E você vai ver Moisés também, no fim da vida de Moisés, Moisés chama todas as tribos e começa a abençoar cada tribo, quebrando toda a maldição que existia lá atrás. E ele vai trazer uma palavra profética sobre Gade, tanto Jacó quanto Moisés, uma palavra poderosa para esse homem, uma palavra poderosa para essa tribo, uma palavra de Deus poderosa que vai marcar a vida dessa tribo poderosamente. Amém? Porque Deus, quando tem um chamado para nós, Deus, quando tem algo para nós, Ele vai levantar vozes proféticas que vão mudar a nossa história. O que nós fizemos aqui parece algo tão simples, né? Parece algo tão, né? Foi algo simples. Não, irmão, a unção que vem, que cai sobre a cabeça, é uma palavra profética que vai quebrando qualquer nível de maldição que estava sobre eles, qualquer palavra de maldição. A unção que derramou sobre a vida deles é maior, a unção que Deus traz sobre a tua vida é maior e vai quebrar toda a maldição que estava sobre você. Entende isso? Deus é poderoso. E Gade recebe essa porção. Você sabe que a porção que vem sobre ele é uma porção tão poderosa, tão tremenda, que ele vem e ele traz, e levanta-se ali, guerreiros sobre aquela nação. Guerreiros que Gade vem, e eles são chamados dos Gaditas. Gaditas são aqueles que vêm da tribo de Gade. E eles começam a ser chamados, e eles tinham características de homens e mulheres chamados para serem guerreiros, aqueles que vão estar juntos ali. Sabe, quando Davi está fugindo, né, de Saul, e Davi vai para a caverna de Adulão, onde Davi vai ficar ali, onde vai começar o exército de Davi, onde Davi vai começar a ser estruturado como rei. O povo que vai se unir a Davi, os homens que vão ali, a Bíblia fala dos grandes, e a Bíblia diz o nome de 11 guerreiros gaditas, que vão e ficam do lado de Davi. Eles vão se tornar os valentes de Davi. Eles vão estar do lado de Davi.
aquela tribo vai estar com Davi até o momento de Davi ser ungido rei. E quando Davi se torna rei, Davi honra a unção que havia sobre os gaditas. Por quê? Porque quando Deus chama, a unção que está sobre você, ela vai fazer a diferença. Sabe, a unção que é derramada sobre nós, quando nós honramos o nosso líder, quando a unção de Deus está sobre nós, e nós honramos nosso líder, Deus abre os céus, para que a gente também seja abençoado. Você entende, irmãos? Nós estávamos ungindo aqui esses 4, sabe, a unção, isso é algo muito, muito bonito em Deus. A unção, ela só reconhece o trabalho que já está sendo feito. Amém? Não é que ungí-los agora para que eles comecem a fazer. Não, eles já estavam fazendo. A unção é apenas um reconhecimento pelo trabalho sendo feito. Ou a unção, ela vem pelo reconhecimento daquilo que eles já fazem, daquilo que eles trabalham, daquilo que eles veem. É o reconhecimento daquilo que está acontecendo. Quando eu recebo uma unção de Deus, um chamado de Deus, e eu me disponho a viver o que Deus põe sobre mim, Deus vai me honrar naquilo. Os gaditas foram honrados por Davi, porque eles se dispuseram a trabalhar com Davi, porque eles reconheceram a unção que havia em Davi, porque guerreiros reconhecem a unção, amém? Homens e mulheres que andam debaixo da bênção de Deus, reconhecem a unção. E aquele povo de Gade tinha um chamado de Deus. E eu gosto quando a gente leu aqui o texto de Crônicas, né? Que vai dizer alguns pontos interessantes sobre eles. E eu quero falar aqui rapidinho. A primeira coisa que o texto diz sobre o povo gadita, sobre aqueles que são chamados, é que eles eram corajosos, e eles eram guerreiros e valentes. Amém? Eles eram valentes e eles eram guerreiros. Deus não chama a gente para ficar passivo diante das situações. Deus chamou a mim e a você com uma unção de valentia, de força. A Bíblia diz que o Senhor derrama sobre nós a unção de ousadia e de coragem. Sobre mim e sobre você há esse chamado. Deus colocou isso sobre nós. Deus vem e essa unção, ela se move quando a gente se dispõe. Deus colocou sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, uma unção poderosa. Nós temos essa unção. Quando a gente se levanta para vivê-la, Deus, ele vem com poder e glória sobre você. Você entende isso? E Deus vai usar isso, vai usar essa unção para mudar a sua história. Sabe que a unção de valentia, a unção de coragem que estava sobre os gaditas, sabe o que Deus faz? Deus dá a Gade 7 filhos. E os 7 filhos dele se tornam príncipes por regiões. Agora, sabe o que Deus vai fazer? A região que aqueles 7 homens se tornaram príncipes e dominaram e colocaram ali a bênção de Deus, foi as regiões mais idólatras. Deus levanta aqueles homens para dominar regiões que eram idólatras, para implantar a bênção de Deus. Aquilo que para eles era uma maldição, aquilo que eles começaram a maldição, a unção de Deus que veio sobre eles, fez eles quebrarem aquilo e transformar o que era maldição em bênção. Você está entendendo? A unção que Deus derrama sobre você, de coragem, de ousadia, vai quebrar toda a maldição da sua casa, da sua família, daquilo que se levantou, porque há uma unção de Deus sobre você para se mover assim. Ah, mas eu nasci desse jeito. Deus derramou uma unção e Deus vai usar você e capacitar você para mudar essa história. Amém? Ah, minha casa era assim. Deus está dando algo para você. Deus está mudando isso. Aqueles territórios foram chamados porque Deus colocou sobre eles uma unção de autoridade. Você crê, irmão? Há uma unção, erga a tua mão e diga, há uma unção de autoridade sobre a minha vida. E toda maldição vai ser quebrada. Na minha casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma segunda coisa que aqueles guerreiros eram preparados para a guerra. Com 2 coisas ali diz, com escudo e lança. O escudo é uma arma de defesa.
E o apóstolo Paulo declara que escudo é o escudo da fé, que defende de todos os dardos inflamados do maligno. Todo bom guerreiro precisa aprender a usar o escudo da fé. Esses queridos que foram ungidos hoje, e cada um de nós que estamos aqui, precisamos saber usar bem o nosso escudo. Precisamos usar bem a nossa fé. Contra o que, apóstolo? Contra os dardos inflamados do maligno. O maligno é aquele que vai tentar jogar para te desanimar na tua fé. É a arma que ele tem, para jogar dardos inflamados, para que você comece a duvidar do que Deus falou para você. Mas quando eu sei usar bem a arma, quando ele vem com uma palavra contra, não vai dar certo, você já vem com o escudo, já segura aqui, fala, em nome de Jesus vai dar. Não vai ter cura. Opa, outra, segura aqui. Em nome de Jesus já está curado. Não vai ter prosperidade. Põe aqui, segura. Em nome de Jesus. Vai ter sim, Deus já me deu prosperidade. Eu preciso, e Deus me capacita a mim e a você, a usar bem o escudo. Amém? A palavra de Deus diz que a gente tem que embraçar o escudo. Então faz assim, ó. Faz assim com o teu braço, assim. E fala, eu estou embraçando a minha fé hoje. Eu saio daqui me defendendo com esse escudo, em nome de Jesus, amém? Você tem unção gadita sobre você, diga, eu tenho uma unção sobre a minha vida, e eu sei usar a minha fé. A lança, e ele diz que é a lança. O que é a lança, irmão? Se a flecha, né? A lança são palavras, são decretos, por quê? A lança é aquela arma que você usa jogando, lançando ao longe. É diferente de uma espada que você luta corpo a corpo. A lança você tem que jogá-la e atingir o seu inimigo à distância. São os decretos que saem da tua boca. Nós temos um ano do decreto. Então o decreto que sai da tua boca são lanças que você joga contra o inimigo, para derrubar ele lá longe. Quando ele vem vindo com uma palavra contra você, quando ele começa a falar uma coisa contra você, pegue a lança e já jogue lá, comigo não vai acontecer nada, com a minha casa não vai ser atingida, eu tenho uma palavra de Deus na minha vida, eu tenho algo de Deus, amém? Você já ouviu falar na rádio peão? Quem já ouviu falar em rádio peão? Né? O que é rádio peão? É aquelas coisas que acontecem na fábrica, não é? A pessoa que trabalha em fábrica, né, já ouviu isso. Começa alguém a falar, olha, vai ter corte lá no trabalho, vão mandar a gente embora. Olha, vai acontecer tal coisa. Aí a rádio peão, que eles falam, começa a mandar um para o outro, né? Quem já viu isso? Né? Já ouviu falar sobre isso? Né? Irmão, o diabo também começa a ter rádio peão no meio do povo. Começa a falar assim, olha, vai morrer, olha, vai ter destruição, olha, aquele casamento vai acabar, olha aquela coisa. Irmão, pega a tua lança e derruba o inimigo lá longe. Quando ele começar a vir, fala o decreto, fala assim, em nome de Jesus, rapaz, o Senhor já está entrando nessa história, em nome de Jesus, o Senhor já está transformando aquela situação, em nome de Jesus, Deus te deu uma unção e uma mira com a lança para derrubar qualquer palavra contra a tua vida, contra a tua casa, Ele te deu essa unção. Deus está levantando homens e mulheres nessa casa com unção, que sabem usar o escudo e a lança. O Senhor tem dado essa porção para você. Você crê nisso? Então fala para o irmão do lado aí, fala, você está saindo daqui revestido de uma unção de Deus. Terceira coisa que fala desse guerreiro, eles tinham rosto como leão. Por que tinham rosto como leão, apóstolo? Irmão, você já viu o leão saindo para caça? Né? Você já deve ter visto filme, você já deve ter visto documentário. O leão, né? Ele parado para caçar. Né? Ele não sai de qualquer jeito. O leão não sai feito sem ter noção do que vai fazer. O leão ele fica à espreita, esperando, e ele fica firme no propósito dele. Ele está olhando ali, ele está esperando a hora que der uma oportunidade para ele ir. Ele não vai de qualquer jeito. Ele fica firme no seu propósito, até alcançar o que ele quer. Amém? Quando eu leio esse texto, eu imagino soldados
que ficam olhando ali e esperando o momento, com uma firmeza no olhar, na hora certa, aquele olhar, né, de ficar ali esperando o momento e pum. Né? Lá em casa nós temos uma gatinha e ela é brava. E eu gosto assim, que às vezes eu vejo que ela vai, aparece algum bichinho, alguma coisa assim, quem tem gatinho sabe disso. Né? O gato ele vem e ele não pula feito um louco, igual cachorro. Você já viu o cachorro? O cachorro fica pulando feito isso. Gato não. Ele fica parado olhando assim. O olhar firme, a cara séria. Fica, na hora que o bichinho der sopa, ele aí ele pega. Não é assim? Eu entendo guerreiros assim. Há uma unção de Deus sobre você, para você não ficar dando tiro, pulando igual cachorro, sem saber o que vai fazer. Não. Deus está te dando uma unção de firmeza, com cara de leão. Você vai olhar a situação e vai esperar o momento certo. Quando Deus falar para você, pula agora. E aí você pula. Porque Deus ele nos dá discernimento, uma unção e uma visão de saber exatamente o momento de guerrear. Valentes. Eu fico imaginando esses homens, esses valentes de Davi. Para mim, deviam ser homens grandes demais, fortes, precisos no que faziam. Homens que agiam com sabedoria, com discernimento, com cara de leão. Deus está dando para mim e para você uma cara de leão. Você não vai ficar dando tiro no escuro, mas você vai saber exatamente o que fazer, com firmeza. Vai esperar o momento para agir e agir com vitória sobre a nossa vida. Você crê? Glória a Deus. Glória a Deus. A quarta coisa que fala sobre os gaditas é que eles eram e tinham os pés como corça. Né? Como a corça, como a gazela. O que era a corça? A corça é um bicho extremamente delicado, mas ele tem um negócio. Além dele ser silencioso, agir de maneira silenciosa, ele é extremamente rápido. Né? E pula de pedra em pedra. Eu acho isso fantástico. Pula, e ela foge. Há uma passagem interessante de Davi, quando Davi está fugindo de Saul, e tem uma passagem que Davi entra nos rochedos, e a Bíblia diz que Davi pulava como corça. Né? Tanto é que aquele lugar ficou conhecido como Rochedo da Fuga, porque Davi pulou junto com o exército, e os gaditas estavam com ele. O que isso quer dizer, apóstolo? Né? Que Deus vai fazer você, de maneira rápida, pular obstáculos, daquilo que aparecer sobre você. Irmão, você não vai ficar preso em problemas, mas Deus vai dar discernimento para você pular de problema em problema e sair de situações até achar livramento e salvação, amém? Guerreiros são assim, vão de pulo em pulo. Eu não fico preso em situações. Tem gente que fica anos em problemas, anos em dificuldades, anos presos em situações. Deus está dizendo, há uma unção sobre mim e sobre você, para sairmos rapidamente de problemas, de pularmos essa situação, porque Deus vai nos capacitar. Você é alguém que de maneira rápida vai sair disso. E eu fico imaginando, rápido e delicado. Por que delicado? Da maneira menos agressiva possível. Deus vai te dar sabedoria para isso. Amém? Está entendendo? Olha para o irmão e fala assim, você vai saltar os seus problemas. Quinta coisa, eu sou pequenininho. O que eu posso fazer? Irmão, a unção de gadita fazia o menor valer por 100. O maior valia por 1000. Você está entendendo, irmão? Quem aqui se acha fraquinho? Pode falar, eu me acho fraquinho. Pode falar, não tem problema. Tem dia que a gente se acha fraquinho, né? Tem dia que não, tem dia que eu acho que eu estou forte. Tem dia que eu acho que estou fraco. Tem dia que eu estou igual galinha de Angola, né? Não é assim, irmão? Não tem dia que você acorda águia. Não é? Não é assim.
Tem dia que você acorda águia, você bater a asa, você está lá no céu já. Né? Tem dia que tu está galinha de Angola, né? Estou fraco, estou fraco, estou fraco. A Bíblia está dizendo que a unção que há em você, até o dia da galinha de Angola, tu está valendo mais que 100. Agora imagina o dia de águia, você valer mais de 1000. Amém? Mas nós temos uma unção diferenciada em nós. Davi tinha uma unção diferenciada que o povo dizia que ele valia por 10.000. Amém? Amém? Ah, mas Davi era Davi. Não, irmão, presta atenção. A Bíblia fala que você é maior do que aqueles homens. Então a nossa unção no Espírito Santo, nós valemos muito mais do que 10.000. Você está entendendo, irmão? O próprio Jesus disse que nunca tinha havido homem como João Batista. O que Jesus estava dizendo? Ninguém foi igual a João Batista. Todo mundo para baixo de João Batista. Todo mundo do Velho Testamento. Ninguém chegou à estatura de João Batista. Então, se Davi era 10.000, imagina João Batista nos 50.000. Só que vem Jesus e fala assim, o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Então, ergue a tua mãozinha e fala assim, eu posso até ser um menor, mas a minha unção me faz ser muito mais do que 1000. Você está entendendo, irmão? Essa é a unção que Deus tem sobre nós. Essa é a unção que Deus nos chamou. Não importa o que nós sentimos. Preste atenção, uma coisa, como eu falei, tem dia que a gente está nos sentindo fracos. Mas eu estou sentindo. Isso não quer dizer, ou não muda a unção que está sobre mim. A unção que está sobre mim é de força. A unção que está sobre mim é de guerreiro. Eu posso até me sentir fraco, mas a unção que está sobre mim é forte. E quando eu me levanto e eu toco essa unção, a história da minha vida muda. Essa é a unção que Deus tem colocado sobre nós. Esse é o chamado que Deus tem posto sobre nós. A sexta coisa que havia sobre os gaditas, eu estou liberando isso sobre você. É uma unção que o Moisés disse, que eles seriam empreendedores e eles seriam administrativos. Moisés fala que tudo que eles fizerem prosperaria e eles administrariam bem o que eles fariam. Está entendendo? Tanto é que quando Davi vê essa unção sobre eles, Davi, quando ele divide o reino e começa a pôr, Davi coloca os gaditas como administradores e cuidadores dos negócios do reino. Por quê? Tudo que o gadita pegava, ele prosperava e fazia crescer. E eles administravam bem. Amém? Ergue a tua mão e fala assim, eu tenho essa unção na minha vida também. Tudo que eu fizer vai prosperar. E não só prosperar, eu vou saber administrar o que eu ganhar. Porque tem gente que ganha e não sabe usar, você já viu? Eu conheço gente que fala assim, pelo menos eu já vi gente falando, né? Ai, ganhei muito dinheiro na minha vida, muito dinheiro. E morre numa pobreza miserável. Né? Às vezes você vê, às vezes eu já vi, né, pessoas, artistas, jogadores, gente famosa. Ai, ganhei muito dinheiro na minha vida. Tal. Do jeito que ganhou, acabou. Por quê? Ganhava dinheiro, mas não sabia administrar. Né? E também já vi gente que começa do zero, mas sabendo administrar o que ia ganhando, como fez fortuna. Não é assim, irmãos? Esses dias eu assisti uma entrevista, acho que era uma entrevista antiga, porque eu na internet sou uma benção, né, irmão? Eu vejo só coisa velha, mas eu estava vendo uma coisa lá, porque eu não sei mexer. O que aparece eu vou vendo, eu acho que é novo quando eu vou contar para os outros. Eu já fulano, eu vi uma entrevista do ciclano, assim, nossa, que legal. Ele falou, nossa, aí tem uns 2 anos na internet. Eu falei, mas nunca tinha visto, para mim era novo, ele falou ontem. Né? Eu vi uma entrevista daquele homem da van, como é o dono da van, lá, o Luciano, não sei o que lá. Né? E ele contando como é que ele começou a vida dele. Como ele começou do nada, como ele começou funcionário de uma... Ele era office boy de uma fábrica de tecido. E aquele homem decidiu com 21 anos que ele ia ter uma fábrica e ia crescer.
E é impressionante, é um homem, claro, não é um homem que não tem Jesus, tal, mas a disposição, a administração, a maneira que aquele homem administrou o que ele ganhava, a sabedoria dele fazer, sabe? Aquilo que ele ganhava, como ele administrava, aquilo que vinha, como ele falava. E ele diz, eu comecei do zero, como office boy. Hoje, e ele fala isso com a boca cheia, e eu também tenho que falar mesmo. Ele fala, hoje, eu sou um dos homens mais ricos do Brasil. Irmão, se um homem ímpio daquele, com administração, sabedoria e tudo mais, que nunca fez uma faculdade na vida, porque não tinha dinheiro, é o homem mais rico do Brasil, ergue a tua mão e fala, eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho uma unção. Ah, o que Deus pode fazer comigo, irmão. O que Deus pode fazer com você. O que Deus pode dar na tua mão e fazer você administrar a sua vida. O que Deus pode mover. Irmãos, Deus quer fazer o povo dele ser o povo mais rico dessa terra. Não para você ficar sentado, cheio de coisa. Não, irmão. Deus enriquece a gente, para a gente enriquecer o reino. Quanto mais nós abençoamos o reino, mais Deus nos abençoa. Quanto mais Deus nos abençoa, mais nós temos que abençoar o reino. Deus, ele nos dá uma unção de administração. O povo gadita era um povo que prosperava. Para quê? Para abençoar o reino de Davi. Deus te abençoa e te prospera, para você abençoar o reino. Há uma unção de Deus sobre você. Era uma unção que havia. Quem está entendendo? Eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso. E sabe, irmão, a última coisa que eu vejo naquele povo, os gaditas, é que eles conseguiram pegar a unção que Deus deu, tudo isso que eu falei, e eles traziam isso sobre a herança, como legado da família deles. Eles traziam isso sobre cada um, e eles treinaram. É maravilhoso você ver que aquelas 11 pessoas que a gente leu o nome lá em Crônicas, eles vão com Davi para a caverna de Adulão. E aqueles 11 homens, junto com Davi, começam a treinar o exército, eles começam a passar o que eles tinham, eles começam a ensinar. Sabe, a unção que está sobre você, não é simplesmente para você abençoar a sua vida e a sua casa, mas para você aprender a ensinar. Hoje nós estávamos aqui ungindo essas pessoas. Por quê? Para que eles possam sair daqui, porque agora eu sou diácono, porque agora eu sou presbítero. Não. É saindo daqui entendendo a responsabilidade que eles têm de passar o legado que Deus tem dado sobre eles. A unção que Deus tem dado sobre eles. O chamado que Deus tem colocado sobre eles. Você que está sentado aí também tem um legado e um chamado. Aquilo que Deus tem colocado para você. Aquilo que Deus tem te ensinado, isso é poderoso. Aqueles homens ensinaram e passaram. O exército de Davi é conhecido até hoje como os valentes de Davi, homens poderosos sobre a terra. Você sabe que o legado dos valentes de Davi está em Israel, e o exército de Israel é um dos mais poderosos sobre a terra. E não só militarmente falando, mas são homens treinados no corpo a corpo, treinados na mira. Você sabe que o exército do mundo todo vai aprender com o exército de Israel? O exército israelita ensina lutas corporais, mira, guerra. Por quê? Porque há uma unção, um legado gadita que está sobre eles, e eles passam isso de geração em geração. Há uma unção sobre você, meu irmão, sobre mim, e nós vamos passar isso para filhos, para os netos, fazendo crescer. Há uma unção sobre você. Nós estávamos aqui hoje vendo uma unção, passando de pai para filho. A vida do pastor Roberto, da pastora Mel, sobre seus filhos. Bem, isso é poderoso. Filhos naturais como filhos espirituais. Vocês são filhos dessa casa. E aquilo que eles liberam, aquilo que eles fazem, é uma unção de guerreiro, é uma unção poderosa que eles liberam sobre a vida de vocês, e vocês vivem isso, amém? Essa é uma casa de honra. E essa é uma casa que abençoa. Há uma unção sobre você de guerreiro, como havia sobre os gaditas. Aquele povo era um povo de honra. E eles vão com Davi,
E eles estão do lado de Davi. E por isso, Davi os honra também. Há uma unção sobre nós, há uma unção sobre você. Eu quero liberar, como eu já disse, essa palavra na tua vida. Fique em pé e vamos orar. Hein? Feche os teus olhos por um instante e fale para Deus: eu preciso de uma unção hoje, de guerreiro. Eu não sei qual é o nível de guerra que você está. Eu não sei qual é o nível de desafio, porque guerra é desafio, que você tem enfrentado. Eu não sei qual é o momento da tua vida, mas eu sei que há um Deus que tem uma unção diferenciada sobre nós. Nós não somos o povo que anda por aí sem direção. Você é alguém chamado com coragem. Você é chamado para ser valente. Deus te capacita com escudo e lança. Deus, Ele diz, você tem cara de leão. Você tem pés de corça. Deus está dizendo administrativamente, aonde você põe tua mão será próspero. Deus está dizendo a unção que está aqui em você, você será maior que 100, você será maior que 1000. E Deus está dizendo há um legado sobre a tua vida para mover os céus. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor tome a vida dos teus filhos agora. O Senhor sabe, ó Deus, o legado que cada um deles tem colocado, cada um deles tem posto, aquilo que o Senhor tem chamado eles. Senhor Deus, nós estamos nessa manhã, numa manhã de ordenação, numa manhã de consagração, numa manhã de entrega, onde o Senhor está levantando guerreiros nessa casa, onde o Senhor está reforçando, Pai, o exército dessa casa. Eu quero te pedir, Senhor Deus, que a tua unção venha sobre cada um de nós que está aqui. Senhor Deus, Pai, porque a unção desce sobre a cabeça, toca a barba, desce pelas orlas do vestido. Senhor Deus, a unção aqui desceu pela cabeça. Senhor Deus, sobre os pastores, desce pela barba, sobre os líderes ordenados e os que já estão, e desce pela orla dos vestidos, que somos nós, o povo, Pai. Então todos nós vivemos essa unção, todos nós vivemos esse derramar, todos nós vivemos essa porção do alto. Pai, eu quero liberar sobre essa igreja, Senhor Deus, essa unção, a unção de gaditas, Senhor. Pai, essa unção de guerreiros, essa unção de homens e mulheres que se levantam, homens e mulheres que não retrocedem, mas avançam, homens e mulheres, Pai, com uma unção nova para se levantar e guerrear. Pai, não haverá inimigo, não haverá palavra contrária, não haverá seta nem dardo maligno que vai deter o teu povo. Senhor Deus, é um povo que se levanta, é um povo que marcha, é um povo de legado, de honra. Pai, em nome de Jesus, fortalece a mão dos teus filhos, dá a eles estratégias no meio da guerra, dê a eles porções, Pai, poderosas, Senhor. Pai, dê estratégias para guerreiros. Pai, em nome de Jesus, que teus filhos recebam, Pai, essa estratégia sobrenatural sobre eles no meio da guerra. Pai, em nome de Jesus, é uma casa de honra, é uma casa, Pai, de guerreiros, é uma casa, Senhor, que o Senhor levanta homens e mulheres poderosos aqui, para esse nível de guerra, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu libero sobre eles, capacita o teu povo para algo novo, poderoso e surpreendente, Senhor Deus, para esses dias, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você recebe, aplauda esse Deus. Aleluia.